Boa tarde a todos, hoje estamos aqui para mais um vídeo que hoje será uma leitura intuitiva e rápida sobre um conselho para o fim de 2025. Será aqui usado o baralho do Osho, o tarot tradicional e o oráculo dos arcanos da Doreen Virtue. Com isto, quero começar por dizer que trata-se de uma leitura geral, nem sempre vai bater de acordo com a sua situação, somente leve aquilo que lhe faça sentido. Numa leitura particular, a sua energia é específica, é trabalhada, aquela única energia que traz, ou a de algumas pessoas específicas também para a leitura que estejam relacionadas consigo. Numa leitura geral, nem sempre é isso que vemos. Temos muitas mais energias e claro que situações que estejam a ser referidas podem não ser aquilo que esteja a acontecer no momento. Também quero lembrar que tarot não é uma sentença, não significa que vá ser assim de determinada forma. Sempre temos o nosso livre-arbítrio e podemos mudar qualquer situação em tudo o que acontece. Começar. Peço aos meus mentores e aos mentores das pessoas com as quais eu me conecto o favor de me transmitirem a verdade e somente a verdade. Que eu saiba sempre ouvir, colocar-me no lugar do próximo e livrar-me do meu livre-arbítrio ou opinião que posso interferir com as respostas que necessitem serem dadas. Que eu saiba sempre usar a minha intuição atrelada ao meu conhecimento e somente dizer aquilo que é necessário. Não aquilo que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que é preciso saber naquele momento. E nada mais do que aquilo que é somente necessário. Obrigada aos meus mentores, aos mentores das pessoas com as quais eu me conecto. Obrigada por tudo o que tem na minha vida. E apenas peço isto. Há vezes alguns bloqueios aqui, muitos pensamentos a virem ao mesmo tempo, por isso é normal que há vezes bloqueiem em algumas situações. Então vamos para o conselho até ao fim do ano 2025. Para as pessoas que me estão a ouvir, qual o conselho geral para a situação? As pessoas que me estão a ouvir, o conselho geral para esta virada do ano, este final de 2025. Saíram duas cartas. Não quis sair só uma, saiu duas. Carta do rebelde e da consciência. Ok. Provavelmente temos aqui até duas situações bastante opostas. A rebeldia e o ganhar consciência daquilo que vem acontecendo. Para aquilo que ainda não está iluminado, bem entendido para si, existe a possibilidade aqui de ganhar uma consciência dessa situação e entender um pouco mais. Não digo tudo, 100%, entender exatamente o que é que se passa, mas começar a entender um pouco mais que aquilo que tudo o que nós fazemos tem sempre consequências. E entender que nem sempre vamos estar certos, nem tudo vai correr da forma como nós queremos, nem todas as pessoas vão ter a reação que nós desejamos, as pessoas não vão ter a reação que nós desejamos mesmo, e existe esse ganho de consciência de algumas situações, algumas discussões provavelmente tidas, do porquê disso acontecer. O que é que existe dentro de si que precisa de ser trabalhado. Okay. É isto que me vem agora inicialmente. Vou cortar o sinal, vamos ver. Posso parar de câmera. Qual o conselho até ao final deste ano 2025 para as pessoas que me
estão vendo. Qual é o conselho? Final de 2025. Conselho em 2025. Também me quiseram sair duas cartas. 2 de espadas e o imperador. Realmente. Houve aqui situações de muito conflito. Sentir-se dividida entre ser uma coisa e ser outra. Entre enfrentar medos e ficar quieto. Houve aqui muitas situações, muitas decisões que foram difíceis de fazer este ano. E às vezes, em muitas das situações, acabou por optar por seja não é o que Deus quiser, mas não interessa. Não fazer uma decisão também é fazer uma decisão. E isso acabou por impactar de alguma forma e transmitir a imagem de rebeldia e de desinteresse perante algumas situações. Mas depois temos a carta do Imperador, que logo abaixo da consciência, por incrível que pareça, não é assim tão incrível porque vai de acordo com aquilo que foi falado antes. Já existe uma maior estabilidade aqui a ser adquirida, mais lógica, mais praticidade, entender que certas coisas realmente foram devido a certas ações ou falta de ações de agir que houve ao longo deste ano. E para algumas pessoas estou a sentir aqui que perderam alguma figura paterna, algum homem na vida. Pode ter não partido carnalmente, mas terem saído das vossas vidas. E de certa forma foi como sentir que se perdeu o controle, como se mais nada importasse. E foi uma perda de foco durante algum tempo. E neste momento é isto que começa a haver um ganho maior de consciência, uma tomada de controle perante a vida e de empoderamento também. Okay. Só mais uma cartinha só para entendermos aqui a situação. Só aqui. Ok. Exatamente. Houve aqui afinal saíram 2 cartas, estava a esquecer aqui, o carro invertido e o 9 de ouros. Houve aqui decisões que tiveram de ser tomadas, situações muito importantes, provavelmente para garantir a estabilidade financeira, decisões a nível de trabalho, sobretudo, de gastos que tiveram de ser muito bem controlados e por vezes não foram, como uma carta da rebeldia aqui indica, houve atitudes um bocadinho mais precipitadas que levaram a gastos maiores do que aqueles que deviam ter sido, e isso desestabilizou um pouco. De qualquer forma, não está nada perdido, porque existe forma de controlar isso e este ano provavelmente terá alguma forma de conseguir se restabelecer, ter mais estabilidade, porque a falta de controle que teve no início, a falta de direção que sentiu, aquela impulsividade junto com a agressividade que teve perante algumas situações, bloqueou e representou de certa forma um obstáculo. E neste momento, com a carta da consciência, existe forma sim de controlar isso e de voltar a ter essa estabilidade, e se não a teve até então, de conseguir começar a construir a sua base. E agora
Carta de conselho. Conselho final para quem está a ouvir até o fim deste ano. Conselho até o final do ano 2025. Deste vídeo. A carta da gentileza e da compaixão. Esquece aí 2 sempre. Não é cada pergunta que faço sempre. Mas pronto, vamos ver então aqui nos oráculos. Ler o que é que este recado nos quer dizer exatamente. Então tem ali começa por dizer na carta da gentileza que se é muito gentil para ti mesmo, rodeia-te de pessoas e situações e ambientes suaves. Sandalfão deseja ajudar-te a sentir-te centrado e em paz e recomenda vivamente que comeces a ouvir música suave. Ouve-a onde quer que estejas. Fala calmamente e pratica movimentos lentos e rítmicos, tais como dançar ao som da música ou numa sessão tranquila de yoga. Não traves batalhas. Em vez disso, retira-te do conflito, enquanto revitalizas o teu espírito e te tornas ainda mais forte. Nesta fase, adia tomar decisões. Vais saber exatamente o que fazer quando voltares do teu retiro sereno. Falei em atitudes precipitadas durante esta tiragem. E provavelmente está aqui uma necessidade, não é só provavelmente, realmente está aqui presente uma necessidade de pensar mais antes de agir. Este ganho de consciência veio exatamente para isto. Quando eu digo que se deve-se agir de acordo com um pensamento bem refletido, antes de qualquer decisão precipitada que os leva a perdas que podiam-se ter evitado. E agora a carta da compaixão. Que diz: serena o coração relativamente a todos os envolvidos, incluindo tu mesmo. Tem uma mensagem adicional. Então, posso ajudar-te a perdoar-te a ti e aos outros, ou a veres o ponto de vista de todos com compaixão. Não tens de mudar a tua posição ou o teu comportamento. Tens apenas de abordar a situação com um coração afetuoso, o que te fortalece e permite que brotem soluções criativas. E o mais engraçado é que eu começo por falar na rebeldia aqui nessa leitura. E não é que tenha de mudar a sua essência, nem que tenha de mudar aquilo que realmente é. Nós não somos as vezes que nos chateamos, as vezes que agimos erradamente. Nós somos aquilo que temos realmente dentro e com o qual nos sentimos identificados. E desculpa. O que a carta da compaixão pede é para não se mudar, né? Não se mudar a si mesmo, mas sim saber, provavelmente ouvir, saber ver as situações de uma forma mais afetuosa, com carinho, com mais paciência. E o que eu compreendo com este ano 2025, também falando da minha perspectiva, é que nós perdemos muitas vezes a paciência em situações que podíamos ter agido com mais calma. E tornou-se geral. Muitos dos conflitos foram por isso e por grandes perdas, grandes decisões que tiveram de ser feitas este ano. Por isso, agora só nos resta ter mais consciência. Mais do que uma leitura ser geral, ela sempre nos diz algo, qualquer tarot. Existe sempre um recado. Engraçado que a gente também se conecta muitas vezes com aquilo que está à nossa volta, as pessoas que nos ouvem, de certa forma estão conectadas de alguma forma connosco, mesmo por uma pequena coisa. Existe sempre uma razão. Nada é por acaso e quem está a assistir este vídeo também não está aqui por acaso. E despeço-me então com este conselho para o final de 2025.
espero que tenham umas boas festas, que vos corra tudo bem e espero que vos veja nos próximos vídeos. Os veja, não literalmente, mas possam assistir então aos próximos vídeos e sentirem-se confortados de alguma maneira, porque mais do que estar a fazer esta leitura e alguém poder encontrar alguma resposta, o que é mesmo o objetivo é a pessoa sair melhor, ter alguma esperança, sair melhor do que aquilo de que quando chegou a esta leitura. Por isso, obrigada mais uma vez por terem estado aqui e tudo bom para vocês.